Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. O nosso convidado de hoje é o Pedro Lucena Dias, é o segundo de 4 irmãos e nasceu no Hospital Militar da Lapa há 48 anos. É casado com a Alexandra e tem 4 filhas. Apaixonado pelo desporto, por grande influência do pai, foi no basquetebol que fez competição até que entrou para a Marinha. É militar de formação, formou-se em Ciências Militares Navais na Escola Naval. Iniciou sua carreira na Marinha como oficial de guarnição a bordo do navio Escola Sagres. Embarcou em fragatas, foi comandante do navio Patrulha Oceânico, porta-voz da Marinha e mais tarde do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Trabalhou no Departamento dos Centros de Excelência da NATO, em Norfolk, nos Estados Unidos, e atualmente trabalha no Planeamento Estratégico da Marinha. É apaixonado por comunicação de crise, liderança e gestão, o que o levou à formação pós-graduada em gestão aplicada e ao início do mestrado em liderança, ambos na nova School of Business and Economics. É também um apaixonado por autoconhecimento e programação neurolinguística. Gosta de ler e de cozinhar para a família e amigos. E as suas férias preferidas são, claro está, a bordo de um barco com a família. Damos as boas-vindas ao pai e comandante Pedro Lucena Dias. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado pela introdução. És o segundo de 4 filhos, não é verdade? Segundo. Como é que foi crescer numa casa cheia? É sempre uma casa tribulada, sempre com... Nós somos 2 rapazes, os 2 primeiros são rapazes, as 2 são raparigas. Lembro sempre de dizer que a minha mãe... Comíamos tudo, porque fazíamos muito desporto, fazíamos basquete, como tu disseste, competição. Mas é uma casa sempre com também muito amor, em que havia sempre aquela vontade de estarmos todos à mesa. Era mais uma coisa que acontecia ao fim de semana. A minha mãe era de famílias muito grandes, a minha mãe eram 7 e o meu pai era 1, que é engraçado porque os opostos atraíram-se. E, portanto, com muitos primos, muitos sobrinhos, uma família muito grande. Mas era uma casa cheia de amor e também uma casa confusa, que a minha mãe se queixava que desarrumávamos tudo. Desarrumávamos muito e comíamos demais. Portanto, são os dois grandes motes com que cresci. São as melhores memórias da tua infância? São as memórias em família, as referências que recebi do meu pai e da minha mãe, que os irmãos são a coisa mais valiosa do mundo, e que tudo começa na família. E claro, tenho imensas memórias de férias, mas são os momentos em casa, aquela tranquilidade, aquela união, aquele testemunho de fé também, muito da minha mãe, que são as memórias que ficam mais perenes em mim. Contavas no outro dia que os teus pais foram uma fonte de amor, valores e referências. De que maneira é que foste influenciado pelos teus pais? Bom, como eu disse, eram famílias completamente diferentes, até nas suas origens, não é? O meu pai talvez de uma família mais simples, a minha mãe vinha de uma família em que o meu avô tinha sido diplomata, foi diplomata. O meu avô morre muito cedo, portanto, a minha avó fica sozinha com praticamente 50 anos, com 7 filhos, e o meu pai cresceu como filho único em Lisboa. Mas o meu pai tinha uma grande... Os filhos para ele eram tudo, e a sua Teresinha, que era a minha mãe, como ela tratava, era o amor da sua vida. O meu pai morreu há 2 anos, mas foram 50 anos de casamento, onde sempre pude testemunhar o que era a entrega a uma pessoa, entrega à família, entrega ao outro, neste caso a minha mãe, e sempre os filhos, um orgulho imenso nos filhos, ver os filhos crescer. O meu pai dizia-me, quando eu estava a viver fora 3 anos, dizia o que eu mais orgulho tenho é ver os meus filhos bem. E, portanto, eu acho que isso passa, é aquela mensagem, aquela semente que fica lá a germinar, e que eu hoje tento também passar às nossas filhas. Quem foi a pessoa mais influente na tua vida? Olha, eu acho que começou por ser a minha avó. A minha avó materna, que era uma pessoa muito doce, e pela resiliência, talvez. Não pela resistência. A resiliência é aquela capacidade de tu voltares a crescer, e era uma pessoa com muita fé em Nossa Senhora, e tenho histórias giríssimas com ela, devota à Nossa Senhora. E eu julgo que foi uma grande referência de exemplo familiar. Gostava de ter a família também reunida à mesa. Mas os meus avós também foram uma referência. Mas se pudesse, se calhar, distinguir uma pessoa, sem ofender os outros, teria sido talvez a minha avó materna e, claro, depois os meus pais. Sim. Como é que conheceste a Alexandra, a tua mulher? É uma história engraçada. Conheci em 2005, quando integrei a Comunidade de Vida Cristã no COPAV, no Centro Universitário Padre António Vieira, dos jesuítas, e conhecia no grupo de CVX, estávamos no mesmo grupo.
Mas aí pronto, pertencíamos só ao mesmo grupo e só passado 2 anos é que houve assim o clique e começou a surgir assim o interesse. Passámos um fim de semana com o grupo da CVX e naquelas trocas e baldrocas das boleias acabo por vir com ela de carro, ir e vir para o Algarve de carro e aí começa começa a chama a acender-se. E o que é que te apaixonou nela? Olha, a Alexandra já era mãe nessa altura, era mãe de 2 filhas muito queridas, eram bebés na altura ainda, e o que me chamou a atenção foi olhar para ela e dizer assim, eu era capaz de casar com uma mulher como estas, que trata assim os filhos, de forma carinhosa, altruísta, atenta, responsável, era mãe, estava mãe solteira na altura, mas muito, muito, muito querida, muito dedicada às filhas, muito positiva, uma atitude perante a vida que há sempre um lado melhor no outro virado de página. E acho que foi isso que me apaixonou imenso por ela. E como é começar uma família com uma bagagem de 2 filhos? É uma pergunta muito interessante porque falas na bagagem, que é a mochila que carregamos, não é? Antes do casamento e que levamos para o casamento. Eu olhei para ela, elas eram pequeninas, a Carlota e a Vitória eram pequeninas, e sempre olhei-as como quase as minhas filhas, não é? Era como se fossem as minhas filhas. E julgo que foi um processo natural, Quando há amor entre o casal, tu ultrapassas tudo. Não vou dizer que é fácil, uma família reconstituída, que começa já com 2 filhas, mas como tu dizes, é uma bagagem que já vem de trás e que tu aceitas o outro, e com muito amor, com muito diálogo, com muita comunicação, às vezes também de costas viradas, porque faz parte do casamento, mas sempre ultrapassar estes obstáculos. Foi um desafio grande, mas muito bom, muito bom. E influenciou o número de filhos que pensaram ter? Sim, nós queríamos ter mais filhos, bastantes mais filhos, e portanto era um processo natural. Portanto, temos mais filhos e assim que casámos, passado algum tempo, nasce a Francisca e depois mais tarde nasce a Teresinha, sempre raparigas. Pois é, são 4 raparigas. Que é engraçado porque a Alexandra também são 4 raparigas e às tantas dissemos, isto é difícil chegar ao rapaz. E, portanto, estávamos super felizes com a constituição e com o número 6 e ficámos por aqui. Mas foi um processo muito natural em que as manas dão-se todas muito bem, gostam muito uma das outras, embirram como qualquer irmãos, filhos, não? E qualquer irmãos, mas também têm crescido também com muito amor e com muita compreensão e entre elas todas. E conversaram sobre a educação que iam dar às vossas filhas em comum, porque a Alexandra já trazia 2 filhas, não é? Se calhar já tinha determinados princípios. Sim. Foi fácil cozinhar essa educação? Quando há aquele clique, quando tu sabes que estás apaixonado, tu sabes, não é? É uma coisa que se sente aqui e sente-se aqui, não é? Tu sabes e percebes que os valores são semelhantes, da educação. Há sempre diferenças, mas não foi preciso conversar muito. Acho que foi um processo que natural. Acabou por ser natural. Há sempre diferenças, porque já, como tu próprio disseste, aquela bagagem, a mochila que já trazemos, que vem de trás, é diferente, mas nada como abrir a mochila, tirar as coisas que estão lá dentro e fazer uma mochila única. É isso. E carregar a mesma mochila em conjunto. E, portanto, foi um processo natural. E como é que foi o vosso percurso de família até agora? Já estiveram fora? Já tiveram Sim, olha, é uma pergunta também interessante, porque eu, como oficial de Marinha, quando começámos a namorar eu estava embarcado e portanto passava alguns períodos fora de casa. Estabilizei um bocadinho quando casei, mas logo de seguida volto a embarcar por períodos muito, muito alargados. E portanto a Alexandra de repente depara-se com 4 filhas. E eu posso dar uma métrica, em 24 meses, 13 meses estive fora. Em períodos de 2 meses, de 15 dias, 4 meses. E, portanto, eu costumo dizer, por trás de um bom homem está uma grande mulher. E eu julgo que ela é que é a heroína neste processo todo, porque ela é que aguentou, ela é que foi o barco, não é? Ela é que foi o comandante e que aguentou o barco. E, portanto, foi também saber que tinha este porto de abrigo em casa. É uma profissão um bocadinho egoísta, porque nós estamos tão focados na missão e no trabalho, quando estamos fora, que não consegues ajudar, não tens capacidade muitas vezes de comunicar todos os dias. E, portanto, é um desafio. As ausências foram um desafio, principalmente
para a mais pequenina, para a Terezinha, que não percebia, era bebé, tinha 1 ano e pouco, e o pai entrava e saía de casa e ela não conseguia perceber o que é que se passava com o pai. E quanto mais novos são, julgo eu, pior é. Os filhos compreendem pior estas ausências. E, portanto, foi um desafio, mas que ultrapassámos e bem essa jornada. Acabamos depois por, já de um período depois também muito intenso, depois, como tu disseste, fui porta-voz, também foram 3 anos muito intensos, em que trabalhava de sol a sol também. Estava sempre todos os dias em casa, mas a minha cabeça muito ausente, focado muito no trabalho, na missão que me era dada. Mas a recompensa acabou por aparecer e é quando vamos 3 anos, imigramos 3 anos e vamos viver para os Estados Unidos, e aí foi um tempo outra vez de reconciliação familiar, com muito tempo para podermos estar juntos, e foi um período da nossa vida muito feliz. Fantástico. É sempre feliz, mas este ainda foi mais feliz. Porque estavam muito juntos, não é verdade? Aí, nessa experiência. Sim, tem a ver também com a dinâmica, eu não consigo explicar. Ainda há pouco, esta semana falávamos sobre isso, na dinâmica dos horários. A vida americana, entramos mesmo, foi uma experiência completamente imersiva naquilo que é a sociedade americana, e começa-se a trabalhar muito cedo e acaba-se cedo também. Só para te dar uma ideia, eu estava às 7h30 a trabalhar no escritório e às 4h30 estava a sair. E, portanto, tu a seguir tens tempo. Tens tempo para brincar com os teus filhos, tens tempo para ir à praia, tens tempo para os levar às atividades, ao desporto. E foi um tempo onde vivemos melhor o tempo e vivemos melhor a união. Depois apanhámos o Covid, aquele período ali um bocado central, apanhámos o Covid, mas aquilo que nós íamos ouvindo, o Covid nos Estados Unidos foi um Covid diferente aqui de Portugal, e vivíamos ao pé da praia, então tínhamos imensa liberdade para sair, para fazer passeios com as miúdas, e portanto foi um tempo de reconexão fantástico. Achas a vida familiar mais fácil cá ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Devido à parte laboral, se calhar, é isso? Eu julgo que tem a ver com a própria cultura, aquela cultura em que se começa a se trabalhar cedo, não se tem os almoços com a mesma duração que se tem aqui, as coisas são mais organizadas. Eu, apesar de viver, vivíamos numa cidade e eu trabalhava noutra, mas demorava meia hora a deslocar-me para o trabalho, embora com imenso trânsito, mas tu tens 4 faixas e, portanto, o trânsito é relativo. E há uma dinâmica diferente. Há uma coisa que também fazia falta, que era a família de origem, e portanto ficámos muito mais focados em nós, muito mais concentrados em nós. E embora houvesse uma comunidade portuguesa, era uma comunidade portuguesa pequenina, as nossas relações eram mais com estrangeiros, mas é uma vida mais fácil, acho que é uma vida mais organizada. Do que cá. Engraçado. Mesmo longe, vocês tinham alguma rede de apoio lá? Não. A rede de apoio eram os poucos portugueses que viviam ao pé de nós, e depois crias relações com os estrangeiros. Há uma rede de apoio engraçado. Tu vives num bairro americano e as pessoas, depois os americanos são muito distantes, o que é verdade, não tens a confiança, mas sabes que se bateres à porta e precisares de ajuda, há esse espírito de ajuda. Estamos a falar em termos gerais. Portanto, foi muito engraçado perceber as dinâmicas familiares. Eu posso dizer que se calhar era a última a sair de casa, portanto os meus vizinhos começavam a trabalhar às 5h30, 6 da manhã, e quando chegava à tarde percebia que já estavam há algum tempo a brincar com os filhos, e portanto aquilo que dizem os americanos são distantes, grosso modo, dos filhos, não é verdade. Não é verdade naquilo que é a nossa experiência. Só que vivemos num país que é um continente, os miúdos a partir dos 18 anos vão para a universidade, muitas vezes vão para estados diferentes, e portanto aquela relação em que os filhos vivem quase até aos 30 anos em casa, que é o caso português, não se nota tanto nos Estados Unidos. E nós que nem sempre é benéfico. Como? E que nem sempre é benéfico. E que nem sempre é benéfica, não é? É bom ter. E nós fomos um bocadinho contagiados por essa dinâmica. E realmente foi ter essa experiência imersiva, e mesmo para as nossas filhas, aquela capacidade de resiliência, capacidade de adaptação, o método de ensino da escola foi de veras uma coisa que está nas antípodas do que é o modelo, por exemplo, de ensino em Portugal. E como é que arranjavam tempo para os dois, quando estavam lá fora? Arranjávamos, até porque as mais velhas já são mais independentes e tomam conta. Ajudavam com as pequeninas. Estávamos muitas vezes com outras famílias, com outros expatriados, e depois há essa procura. Há essa procura por outros que estão na mesma situação, e acabávamos também por ter
tempo para nós, com outras famílias, onde os filhos muitas vezes também estavam na brincadeira uns com os outros. Nós arranjávamos sempre assim um dia ou outro para podermos ir jantar fora. Não há aquele culto do jantar fora como há aqui, mas havia uns sítios agradáveis onde tu podias ir a uma sexta-feira à noite a dois. O que é bom lá, porque a vida começa cedo à noite e acaba cedo, e portanto às 10h30 da noite estavas em casa, ias jantar, ias a um restaurante de sushi, bebias um copo e vinhas para casa às 10h30, estavas em casa e de barriga cheia. Bom. E o date feito. E o date feito, check. Que conselho é que deixas às famílias que ponderem uma experiência de vida fora de Portugal, tal como a que tu tiveste? Olha, eu acho que é uma experiência única. Nós fomos, eu como costumo dizer, fomos imigrantes de luxo, porque íamos com rede, não é? Não íamos à procura. Íamos com... Eu sabia para onde é que ia trabalhar, ia com tudo mais ou menos tratado. Mas é uma experiência em que a família se reconhece novamente, em que se volta a reencontrar. E temos uma grande lição muitas vezes dos nossos filhos, porque nós achamos que nós é que temos coisas para ensinar aos nossos filhos, nomeadamente ao nível da resiliência, e os nossos filhos ensinam-nos que eles são muito mais resilientes e muito mais capazes e muito mais independentes do que nós imaginamos. Vou-te só dar um exemplo. No primeiro dia de aulas, preocupadíssimos, não é? Portugueses, largámos as filhas na escola, fomos lá de carro e logo a professora disse: não precisa de vir trazer as crianças. Tem o Yellow Bus que para à porta da sua casa, foram ver o itinerário e portanto, olha, nós encarregamos e elas já vão regressar no autocarro. E nós preocupadíssimos, principalmente com a Terezinha, que era a mais nova, com 10 anos, e no final do primeiro dia de aulas perguntámos: então como é que correu a escola? E elas: normal. E nós: normal como? As nossas filhas falavam zero de inglês, diziam mãe, pai, amarelo encarnado. Ou seja, o modelo de integração é tão bom nesta nossa experiência que acabou por acolher as nossas filhas de uma forma única, mas os filhos adaptam-se muito melhor, são muito mais resilientes do que... Nós às vezes queremos andar sempre ali com a rede por baixo deles. Portanto, se eu pudesse dizer a alguém que tivesse essa oportunidade, era para ir sem pensar. E hoje em dia as facilidades tecnológicas, eu julgo que eu nunca falei tanto com os meus pais como falava. Os meus pais viviam ao nosso lado, ali no Monte Estoril, e falava muito mais com os meus pais, acabava por estar muito mais com eles, embora de uma forma virtual, durante este período em que fomos imigrantes, durante falavam 3 anos. Imenso, quase todos os dias, praticamente todos os dias, e falávamos com videochamada, e portanto era uma... É um tempo de reencontro e de... Não vou dizer que não é fácil, porque depois, conforme as idades, há níveis de adaptação diferentes. Quanto mais velhos, quanto os adolescentes, é mais desafiante por causa da rede que deixam para trás, não é? De amigos. E a idade da adolescência é sempre uma idade também desafiante. Mas é uma experiência fantástica. É uma experiência que abre os horizontes. Multiculturalidade, tu percebes que existem outras religiões, outras cores de pele nas escolas, outras geografias. É uma experiência de veras única. E desafios? Falávamos agora destes da adolescência. Desafios nessa vossa experiência fora? Quais foram os maiores primeiro desafios? é a distância, não é? Sabes que os teus pais estão a ficar mais velhos, que estão a ficar naquela idade, e aconteceu, não é? O infortúnio do meu pai morre durante a minha estadia fora. Portanto, quando tens uma relação próxima com a família de origem, eu julgo que isso é deixares a família para trás. E estávamos numa geografia que era do outro lado do oceano, e portanto, não te podes pôr no avião e em 2 horas estás em Portugal. Esse foi um grande desafio. Depois o desafio da adolescência, esse também é um grande desafio. Tinham 3 ou 4? Tinham 2 ou 3 na adolescência? Tínhamos 2 na verdadeira adolescência, uma a começar e a outra ainda pequenina. Portanto, a Terezinha estava com 10, a Francisca foi com 11 a fazer 12, a Vitória foi com 17 e a Carlota a Vitória foi com 15 e a Carlota foi com 17. E portanto estava ali. Há um período de adaptação, como é lógico. Um conselho que nos deram era: quando fizeres a mudança da casa, traz tudo e monta tudo na tua casa, na casa de destino, para os filhos sentirem o mínimo. E fizemos isso. Isto é um exemplo um pouco ridículo, mas depois psicologicamente tem impacto nas crianças. Mas é criar a nova rede. Isso foi um desafio para elas, os adolescentes, criar uma nova rede.
que para nós também depois acaba por ser um desafio para nós. Para nós, em termos de relacionamento com os outros, foi fácil, porque primeiro sou casado com a Alexandra, que é uma fura-vidas, e eu estava muito focado no trabalho, estava naquele período todo no gabinete, mas ela sempre com imensas iniciativas, com voluntariado, e portanto acabámos por conhecer imensas famílias através da rede, da network dela. Que giro. Consideras que os Estados Unidos têm um bom sistema educativo? Falavas há bocado da adaptação. Olha, eu julgo que nós temos imenso a aprender com o sistema educativo americano. As nossas filhas andaram numa escola pública. A escola, e nós temos a experiência de Portugal, quer de escola privada, quer de escola pública, e há uma diferença grande entre a escola pública e a escola privada em Portugal, e nós notamos uma diferença muito grande para a escola pública americana. Extremamente organizada, extremamente renovada, condições singulares para os miúdos, para as crianças fazerem desporto. Portanto, incentivo imenso as crianças a fazer desporto na escola. Muito organizada, um sistema de acolhimento extraordinário. Como eu disse, as nossas filhas não falavam inglês e, portanto, a partir do primeiro dia perceberam que podiam comunicar com as professoras. Computador, com o Google Translate, portanto, a professora falava por computador com as duas mais novas. Sim. Principalmente as duas mais velhas já dominavam o inglês. O que é engraçado é como é que a Terezinha, que vai com 10 anos, eu disse Terezinha que ia com 10, mas ia com 7 anos, praticamente não sabia escrever, escrevia mal, com teclado ainda por cima americano. E tu percebes que a escola aí tem um sistema de acolhimento e um sistema de integração e um sistema de empowerment fantástico das crianças. Só para te dizer, as nossas filhas lá diziam nunca mais começam as aulas durante as férias, e aqui é que chatice, as aulas vão começar. E, portanto, isso é um sinal que o sistema educativo é diferente. Claro que tens exemplos bons, exemplos maus, tens os outliers. Vivemos num estado da Virgínia onde é conhecido que o sistema há um grande investimento na educação, mas eu julgo que temos imenso a aprender. A forma como acreditam nos miúdos. E tu depois percebes porque é que aquilo é um país de empreendedores. Porque acreditam nos miúdos, dão empower nos miúdos. A frase que mais ouvíamos era "You got this", que tu consegues, tu vai. E, portanto, muito atentos às questões do bullying, muito atentos às questões dos alunos que não se conseguem integrar e estão fora dos grupos. As professoras têm uma capacidade, que eu julgo que também aqui também tem. Não seria leal da minha parte dizer que não há aqui professores fantásticos, mas no cômputo geral... Mas se calhar não tão geralmente, e lá se calhar é mais uma cultura disso mesmo. Tu percebes que há um traço cultural, que aquilo porque depois falas com pessoas de outros estados, e percebes que aquilo é um padrão. Percebes que aquilo é um padrão. E o sistema educativo prepara todos os alunos para acabarem o 12º ano, e depois aqueles que podem, e a educação e a universidade também é um negócio, tal como a saúde, só vai para a universidade depois quem consegue e quem pode, muitas vezes quem tem os recursos financeiros. Mas as crianças são incentivadas sempre a dar o melhor, e eu acho que isso é uma grande lição. Eles percebe-se que investem nos futuros líderes do país, e isso está-lhes no ADN. Quando regressaram a Portugal, depois de terem vivido nessa bolha... Uma bolha, verdadeiramente. Como é que foi a vossa reintegração como família e como casal? Olha, eu julgo que foi natural. Ficámos tristes porque tivemos que voltar, que estávamos a gostar. O peso bom da família de origem chamava por nós. Não sabíamos que haveríamos conseguir ficar lá a viver toda a vida. Tínhamos os pais, tínhamos os irmãos cá. Portanto, a presença dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos meus irmãos, dos irmãos da Alexandra, são elementos muito fortes na nossa vida familiar. Sim. Mas a adaptação foi boa. Quando os pais se adaptam bem, os filhos adaptam-se melhor ainda. Os filhos são muitas vezes o reflexo da atitude dos pais. Ficámos todos tristes, principalmente as mais pequeninas, que disseram: pai, temos que voltar, porque é que voltamos? Temos que voltar, estamos tão contentes aqui. E é para a frente. Qualquer dia voltam para férias. Para férias, claro, para férias. Porque não há como este país, não há como esta luz, até este sol é diferente. O sol, os cheiros, a gastronomia, é um país único. Sem dúvida. Também... E agora falando da tua atual profissão, aliás do cargo que atualmente desempenhas, não é? Permite-te estar mais presente na vida familiar do que outrora? Sim.
o meu passado foi muito embarcado e com cargos muito exigentes em termos até de horários e de responsabilidade. Eu tenho um cargo também de responsabilidade, mas permite-me, talvez também já tenho mais maturidade e vamos crescendo, não é? Apesar de estarmos quase com 50 anos, acho que também estamos sempre a crescer a maturidade e consigo viver mais a família, consigo estar mais em horários mais dignos, consigo chegar a horas mais dignas a casa e consigo estar mais presente na família. E agora começa a acontecer o reverso, é que os filhos começam a estar mais independentes e começam eles a estar menos em casa. As nossas filhas começam a estar menos em casa. Às vezes parece, as pessoas pensam que somos pais de filha única porque andamos mais só com a filha Com a mais nova. Com a mais nova. Que tem agora? Que tem 12 anos agora. 12. E as outras têm sempre muitos programas, muitas atividades, muito independentes. Mas sim, mas permite-me estar tempo em casa, mas é como eu digo, é uma questão também de atitude perante a vida. E os Estados Unidos ensinam-me isso muito, que é possível trabalhares muito, trabalhares bem e teres uma vida familiar equilibrada. Portanto, aquele pragmatismo americano, que também é um traço cultural, e isso vem escrito nos livros de psicologia, que os americanos são muito pragmáticos nas abordagens. E hoje o que trouxe um bocadinho também dessa cultura para o local de trabalho é para fazer, faz-se bem, no trabalho trabalha-se e em casa vive-se a família e portanto é um equilíbrio perfeitamente. E que também tem bastante a ver com a Marinha e com o rigor, provavelmente, que sim, eu acho que qualquer não? trabalho hoje em dia que seja rigoroso, tu consegues, naquele teu horário de trabalho, consegues fazer o que tens a fazer e depois aproveitares o resto. Sim, sem culpa, não é? E sem aquela imagem de que não estás a dar o suficiente, não é? E os nossos filhos também nos ensinam grandes lições. Às vezes estou no telefone e uma das nossas filhas diz: pai, eu estou a falar. Pai, agora se puder parar um bocadinho com o telefone. E é verdade. Aprendemos imenso. Outras vezes trazia ao trabalho, porque hoje em dia este malefício dos telefones faz com que nós estejamos muito tempo ligados e trazemos o escritório atrás, no bolso das calças. E, portanto, também tenho tentado fazer esse exercício de não trazer o trabalho para casa como antes trazia. E isso foi uma coisa que trouxe também do exemplo dos Estados Unidos, da cultura americana. Giro. Falando agora um bocadinho do autoconhecimento, que é algo que te apaixona a ti, e também a Alexandra, não é? Também tem feito um caminho. Dizias que é uma ferramenta essencial para o casal e que pode servir de exemplo para a restante família. Como é que tem sido a vossa jornada como casal nesta... Sim, eu sou apaixonado por esse tema porque sou casado com uma psicoterapeuta, hipnoterapeuta clínica, terapeuta de casal, terapeuta familiar. Portanto, a Alexandra é uma estudante incansável e essencialmente a área de foco dela são estas 3 áreas: a psicoterapia individual, terapia de casal e a hipnose clínica, a hipnoterapia clínica. E ela tem estimulado isso desde o primeiro dia, quase desde o primeiro dia que nos casámos. Então, mal nos casámos, logo a seguir a casarmos, a Alexandra disse: não, vamos fazer um enneagrama, que é um processo de autoconhecimento, com um padre jesuíta, que é o padre Gonçalo Herói, que eu ouvi dizer que é ótimo, que está lá no Colégio São João de Brito, vamos fazer com ele. E basicamente o enneagrama define 9 personalidades, portanto, e tu encaixas numa daquelas. E foi numa altura fantástica, tínhamos acabado de casar, e tu depois percebes, tens alguns traços de personalidade e que não sabes de onde é que aquilo veio muito bem, e esse foi talvez tenha sido o primeiro processo de autoconhecimento. E o processo de autoconhecimento, o que para nós é essencial, a Alexandre diz, nós temos de estar sempre no mesmo nível de crescimento. E dizemos, tu tens prática privada, tu és psicoterapeuta. Mas ela, quando diz isso, é no nível de conhecimento de nós próprios, porque quando tu te conheces melhor a ti próprio, sabes como é que reages melhor, sabes o que é que faz gatilho quando o outro te diz aquela coisa, e é uma ferramenta de comunicação. Portanto, esta terá sido o primeiro passo do autoconhecimento que fizemos com o padre jesuíta, com o padre Gonçalo Herói. Podíamos ter feito com qualquer outra pessoa, mas quisemos fazer num sítio onde sabíamos que o método era um método muito profissional e profundo. E agora, mais recentemente, através da programação neurolinguística, porque a Alexandra depois também tirou formação em programação neurolinguística. No fundo, a programação neurolinguística aproveita ao melhor da terapia familiar, da psicoterapia individual e da hipnose,
e criaram esta corrente da programação neurolinguística, e ela disse, tens que ir fazer. E eu fui fazer, e já fiz 2 cursos, e tu ainda te conheces mais, vais mais fundo, conheces a ti melhor, conheces a ti próprio melhor, e realmente a comunicação melhora entre os dois, e é o exemplo que depois também passa para os filhos, e melhora com os filhos. Melhora na forma como tu reages com os filhos, na serenidade, na forma como, nas palavras que usas. Nós muitas vezes somos marcados pelo bom e pelo mau por aquilo que nos disseram na infância, pelos pais, pelos avós, pelos professores, e portanto é uma jornada fantástica e que rapidamente tu consegues adaptar ao modelo familiar. E quando tu tens 4 filhas e percebes tantas asneiras que eu fiz no passado, mas era o melhor que tu sabias fazer. Sim. Lamento não ter feito há mais tempo. Portanto, é o que eu digo, a maturidade, à medida que os filhos também são diferentes, porque nós também vamos estando em níveis de maturidade diferentes, à medida que vamos crescendo. Eu julgo que os mais novos são os que beneficiam mais. Sim, nós já estamos mais maduros, já aprendemos, já fizemos os erros todos com os outros anos, e portanto isso também me passa para os outros. E o Enneagrama demora a fazer? Já fizemos há muito tempo, eu julgo que fizemos já há 15 anos, 16 anos. Mas demora quanto tempo? Demora um ano. curso? Demora um ano, eu julgo que foi um ano. É um curso longo, então? É um curso longo, era de 15 em 15 dias, já não me lembro se era 15 em 15 dias, se era um mês. Isto também para deixarmos para quem quiser, para quem tiver interesse, como é que poderia pesquisar? Porque como é um processo de autodescoberta, tu tens que sentir, tens que experimentar, não é? Eu digo, eu não consigo mudar. Toda a gente consegue mudar, e consegue mudar com 30, 40, 50 anos. Consegue Isso é uma boa mensagem. É uma boa mensagem, é. Eu tenho uma boa professora em casa, às vezes digo, Alexandre, estás a usar técnicas comigo. Ela, não estou nada, eu não continuo a usar técnicas. De PNL. De PNL. Mas é preciso experimentar a mudança. E ela faz terapia de casal, e o problema é sempre o mesmo. É a mochila que carregas antes do casamento, que levas para o casamento, e a forma como comunicas. Ou quando te ofendes, quando outra parte diz aquilo, ou diz uma coisa ou diz outra. E quando tu consegues perceber qual é a origem disso e qual é que é o gatilho, consegues melhorar. E, portanto, é fantástico. Então, quem queira ou quem tenha interesse no Enneagrama, como é que o pode procurar? Olha, já estou desatualizado. Porque fiz há 15 anos com o padre Gonçalo Herói. Ele na altura estava no Colégio São João de Brito. Sei que entretanto saiu. Ele dizia, eu sou padre, eu faço isto, e vocês têm aqui uns textos. Eu dava uns textos bíblicos, e no fundo que te levava tu a fazeres a descoberta e a viagem, não é? É um processo. Ele só te faz guia, dá-te umas perguntas, faz-te ali umas perguntas, e tu vais descobrindo por ti próprio. Que é isso que são os processos de autoconhecimento. Tu descobres por ti próprio com alguma ajuda. Portanto, eu na altura fiz no Colégio São João de Brito, no COPAV, com o padre Gonçalo Herói. Portanto, eu julgo procurar eventualmente. Sim. Não ir à net e não fazer na net aqueles questionários, que eu julgo que há muita banha da cobra. Isto é uma coisa ancestral, mas depois já há muitas vertentes. Portanto, eu julgo que... ir mesmo à fonte, não é? Ir mesmo à fonte. Eu julgo que os jesuítas agarram no Enneagrama na América do Sul, quando estão no Chile, já não me lembro muito bem, tinha que fazer agora algum research. E portanto é preciso fazer uma coisa com pés e cabeça, e que não seja a banha da cobra. Muito bem. Falando agora um bocadinho de desporto, não é? E de vela. Tu gostas muito de desporto, não é verdade? Eu julgo que foi um bichinho que foi nos incutido pelo nosso pai. Corpo sã, corpo são, mente sã. E investiram sempre muito. Eu lembro que fiz ténis, fiz ginástica acrobática, fiz vela, fiz basquete, depois acabei por fazer competição. E o desporto é essencial não só para ti, mas também pela parte coletiva, pela construção de equipas, por tu saberes viver com as derrotas, saberes saborear as vitórias, saberes partilhar o campo com os outros. O desporto torna-te mais altruísta e torna-te mais saudável. E, portanto, é uma coisa que me tem acompanhado ao longo dos anos. Agora faço vela, faço férias em barcos quando posso, com a família. A Alexandra gosta mais de barcos do que eu. Eu tenho passado a vida toda dentro de navios e de embarcações. Ela adora, é fantástico, que é bom teres um companheiro para a vida que gosta das coisas que tu também gostas.
E, portanto, ela ainda gosta mais do que eu, o que é bom. E vocês praticam desporto, as vossas filhas e vocês, em vossa casa? Sim, praticamos todos. Olha, a Terezinha, que é a mais nova, anda no kickbox, mas o kickbox é engraçado, que ela eventualmente é mais introvertida e aquilo é engraçado ver que fica mais com uma autoestima até maior e faz vôlei. Portanto, faz um desporto semi-individual e faz um desporto coletivo. A Francisca é a nossa filha das danças e, portanto, faz hip-hop, faz contemporânea, portanto, é a rainha dos TikToks, das danças do TikTok. A Carlota e a Vitória fazem um bocadinho de ginásio, fizeram muita vela quando eram mais novas. A Vitória fez 3 anos, fez lacrosse nos Estados Unidos. Mas também, como estão na universidade, julgo que eu tenho mais dificuldade em gerir o seu tempo. Mas sim, eu e a Alexandra todos os dias acordamos quase de madrugada e vamos fazer uma boa caminhada no Pardão, Cascais. Antes de as despacharem para a escola, sim, ou elas já se despacham sozinhas? Sim, já se despacham sozinhas, mas uma dinâmica de casal às 6h30 da manhã. Boa, muito bem. Quase contra a natura. Mas vamos nós, mas depois de acabares é ótimo. É um momento em que também estamos ali, é um momento também de diálogo. Aproveitamos, vamos a andar e vamos a falar e coisas que temos que resolver e vamos falando sobre as filhas e sobre os investimentos futuros nelas e, portanto, é um momento em que estamos ali meia hora, 3/4 de hora e que é um momento também de partilha e de diálogo e que alimenta o resto do dia, dá uma energia fantástica para o resto do dia. E que bons conselhos é que podes deixar às famílias que gostem de férias a bordo? Porque a vela é bastante caro, não é? Então, para as famílias... Sim. Olha, primeiro é preciso... Convém ter... A versão mais económica é não contratar um skipper e serem eles os próprios skippers. Muito bem. Não queria ser presunçoso, mas vou-te falar de uma experiência que tivemos e que estávamos numa geografia que nos permitia aceder mais fácil às Ilhas Virgens Britânicas, quando estava nos Estados Unidos, e fizemos, talvez tenha sido a viagem da nossa vida, tivemos 7 dias a navegar pelo arquipélago das ilhas das British Virgin Islands. Quando tu perguntas à minha filha Terezinha o que é que ela mais gostou dos Estados Unidos, ela diz BVI. E eu digo, Teresa, isso não é Estados Unidos. Mas eu acho que são umas experiências muito interessantes, mesmo para quem não faz vela, mas que possa arranjar um ski para ir até para o Algarve dá para fazer isso, porque é um momento em que estás ali num ambiente muito, muito consignado, muito fechado e que tens coisas boas, mas depois tens que partilhar o espaço de uma forma como estás habituado a trabalhar em casa. Portanto, até um bom team building para a família. Então, estou a falar naquela perspectiva quase da liderança, não é? Claro que eu não sinto isto quando vou de férias de barco, mas são umas férias onde nos primeiros 2 dias tu percebes claramente que os filhos embirram imenso, porque têm menos espaço, porque partilham todos a mesma casa de banho, mas isso é bom, perceber que há outras vidas para além daquilo que é a vida pré-programada que têm, e depois a partir dali, os outros restantes 5 dias, já não há cá frescuras com pai, não lavei o cabelo, pai, não tenho shampoo. Ao mar, portanto, não é? Ao mar, são 5 dias quase com o mesmo fato de banho. E é também é preciso ter tempo familiar para tu estares. Tu podes estar o ano inteiro em que cada um tem os seus programas, e é isso, é um investimento que nós temos na nossa família há um tempo do ano em que é um tempo só nosso, sem interferências exteriores. É um tempo onde se planeia o futuro também, onde se falam sobre os projetos do futuro, onde se criam memórias para o futuro. Eu acho que é importantíssimo as famílias terem esse tempo de qualidade, sejam 5 dias, 7, 15 dias, é essencial deixar esse pilar, essas âncoras marcadas na vida dos filhos e da família. Muito bem. Que hábitos implementaram em vossa casa? Quais são os hábitos típicos da família Dias? Olha, um hábito que nós temos desde sempre é jantar todos à mesa. E quando tu perguntas, e nós só nos apercebemos disso há relativamente pouco tempo, quando as nossas filhas, agora quando regressamos dos Estados Unidos, as nossas filhas dizem que os nossos amigos não comem à mesa, não comem juntos à mesa, não jantam à mesa, não tomam as refeições à mesa. E nós, como não? Mas para nós passou a ser normal. E, portanto, o jantar é o jantar que é o que é possível.
O fim de semana um bocadinho mais desorganizados, mas desde pequeninas, almoço e jantar ao fim de semana e jantares durante a semana. Esse diria que é o grande Hábito. é o grande hábito. Mais uma vez, porque é um tempo em que tu ouves, é um tempo para eles falarem, em que tu tentas gerir ali o tempo, porque há sempre uns filhos que são mais dominantes que os outros, há uns que são mais envergonhados, e que tu percebes também quais é que são os desafios que os teus filhos estão a ter na escola, ou que há um professor que está a ter um desempenho que se calhar que faz com que o teu filho se sinta mal, ou que há um aluno ou um colega que faz aquela... Nós quando éramos meninos não chamávamos bullying, mas agora o bullying é... Ou que faz uma coisa... E tu consegues também cuidar da autoestima dos teus filhos durante as refeições. E depois, claro, toda a gente ajuda. Toda a gente levanta a mesa, toda a gente põe a mesa, toda a gente põe a louça na máquina, um bocadinho dividir tarefas, mesmo que sejam mal feitas, mas perceberem que é importante ajudar. E o melhor reconhecimento que temos é quando amigos nossos dizem: os teus filhos são super educados, ajudam imenso. E nós, como? Em casa não é isso que nós vimos. Mas fica lá a semente a germinar. Portanto, eu diria que estes talvez sejam os bons hábitos. E o fazer a cama também. Antes de sair de casa, fazer a cama é a primeira tarefa concluída do dia. É perceberem-se que é importante cumprir tarefas e cumprir tarefas com qualidade. Isso vai-vos ajudar imenso para o futuro, nas suas vidas profissionais, a importância de saber cumprir tarefas e fazê-las bem. Muito bem. Queres mudar o mundo? Começa por fazer a tua cama, não é? Exato. Isso é um livro de um oficial de marinha, das operações especiais americanas. Tão simples e tão verdadeiro. Tão simples e tão verdadeiro. E, por acaso, já li esse livro, é um livro muito engraçado, relatado por um militar, mas é verdade. E quando tu encaixas isto, realmente é a primeira tarefa do dia. E se alguém vai à tua casa e tu tens a cama feita, é sinal que não és desmazelado. É isso. São coisas que ficam, que vão ser imensamente necessárias na vida desafiante que os nossos filhos depois têm, nas vidas profissionais que vão ter que enfrentar no futuro. Eu julgo que esse é o grande... É o grande hábito a implementar. O grande hábito e o grande conselho. Não deixar que os nossos filhos sejam umas verdadeiras primas donas e que não se habituem a não fazer nada e a darem um exemplo. Muito bem. Falando agora do papel da família na sociedade, qual pensas que é o papel da família? Olha, eu julgo que a família é essencial, é um pilar essencial na educação, na construção dos líderes, na construção do país. Eu julgo que é onde tu aprendes o respeito, aprendes a ter respeito pelo próximo, os princípios. Eu recebi imensos valores do meu pai, da honestidade, da transparência, da honra, e portanto eu julgo que a família é um pilar essencial. Se não tens essas referências familiares, muito mal estamos nós em termos de construção de uma sociedade mais resiliente, mais forte. E eu falo muito nesta questão da liderança, e como tu falaste, o que nós queremos é futuros líderes em várias áreas. Não estamos a falar só dos líderes políticos, estamos a falar de líderes que tenham intervenção nas áreas sociais, na investigação, nas ciências, os médicos. E portanto, se tu não tens famílias que recebem crianças, que recebem esses valores na base, não é? No berço, muito difícil que constróis uma sociedade onde há respeito pelo próximo, e se calhar vamos um dia perceber que estamos todos interligados, somos uma comunidade de comunidades. E eu estou tão ligado à família da Catarina como estou ligado às pessoas que estão a fazer a produção deste evento, e portanto estamos todos ligados. E portanto eu julgo que a família é essencial para criar as bases dos valores, e que depois vão-te ser imensamente úteis no teu futuro. Depois é claro que nós adaptamos sempre um bocadinho à medida que vamos crescendo, que vamos tendo das referências, outras experiências, mas é crucial. E achas que Portugal é um país que aposta na família? Eu julgo que sim. Eu julgo que pode ser mais. Eu julgo que não vou entrar aqui em políticas, provavelmente não é a minha área de expertise, mas pelo menos naquilo que eu talvez na bolha onde eu vivo, vejo muito bons exemplos de famílias. Mas também vejo muitas famílias estruturadas. Eu julgo que há sempre trabalho a fazer. O investimento na família, que começa nas escolas, há sempre mais trabalho a fazer. E portanto estamos muitas vezes preocupados com outras temáticas que também são importantes, a sustentabilidade, o ambiente,
Mas acho que há um trabalho ainda a fazer muito grande ao nível do investimento daquilo que é o conceito de família e da literacia financeira, o que é uma área que não falámos aqui, mas que é uma área muito importante e que também tem a ver com as famílias. Perceber gerir o teu dinheiro, saber o que é que tens que fazer com o dinheiro, como é que podes investir o dinheiro. Eu falo nisto porque foi um exemplo que nós percebemos que as nossas filhas trouxeram da escola, os exemplos de literacia financeira lá nos Estados Unidos. A importância do poupar, a importância do investir, quer dizer, de saberes que não é o poupar dinheiro é importante, mas tu agarras o teu dinheiro e podes investir em aplicações, em fundos de investimento, e as nossas filhas tiveram esse exemplo, por exemplo, na escola. Não pondo isto, não colocando desviei aqui um bocadinho, não pondo numa parte mais materialista. Não, mas é uma coisa importante. Mas eu julgo que a família já não é tão prioritária como era aqui, se calhar, há 30 anos atrás. E tem que voltar a ser, tem que tem que estar nas agendas, tem que estar nas agendas dos responsáveis que têm por falar sobre isso, os responsáveis políticos. A família é importante. Eu julgo que é falado, mas pode ainda ser mais falado. Muito bem. Vamos às 3 perguntas conclusivas. Onde te vês daqui a 10 anos, quer na vida profissional, quer na pessoal? Olha, na vida pessoal, respondo pela pessoal, que é mais fácil. Na vida pessoal, vejo-me ao lado da Alexandra a concretizar os nossos projetos e sempre com a família ao lado. Vejo-me com as nossas filhas, quem sabe, se calhar daqui a 10 anos já faz algum sentido, com os netos à volta, não é? Sim. Faz parte do ciclo da vida. Portanto, eu vejo-me sempre no meio da família e sempre com a Alexandra nesta jornada, nesta caminhada comigo. Na vida profissional, vejo-me a fazer mais coisas, porque tem a ver também com aquilo que eu sei que são as minhas capacidades e, portanto, vejo-me a fazer outras coisas, a fazer outros projetos, a fazer outros investimentos, vejo-me com as minhas filhas ao lado, provavelmente a fazer outras coisas. Não te consigo dizer o quê. Mas a progredir, sem dúvida. Mas a progredir. Isso é uma jornada que nos deve, é um objetivo que nos deve orientar até ao fim do ciclo da nossa vida, porque se tiveres ação e tiveres movimento e tiveres objetivos, não morres e estás sempre. E vejo-me também sempre rodeado dos meus bons amigos, dos amigos. Acho que é essencial. Sem dúvida. Estás incluído. E o que é que a família que construíste te trouxe? É um porto de abrigo. Eu, quando estive fora e nos períodos que estive embarcado, era o que eu mais desejava, era voltar para casa. Só para abraçar as pequenitas todas, as filhas todas, estar com elas, mesmo com aquela agitação, com aquele barulho. Os primeiros dias eram dias desafiantes, porque tu vens de um ritmo completamente diferente e de repente tens que travar e tens os filhos e agora hoje és tu que vais levar as filhas à escola. Ensinaram-me que tudo se resolve em família e o amor é a base de tudo. Esse é o grande ensinamento. E uma palavra que define a vossa família? Amor. Amor. Boa. Gostei imenso. Obrigada pelo teu testemunho. Muito bom. Obrigado pelo convite. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.